Te convido a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1, nós vamos ler dos versículos 27 ao 30. Logo em seguida, vamos ler apenas o versículo 20 do capítulo 3. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 ao 30. Logo em seguida, capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor que está aí também na sua tela. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Capítulo 3, apenas o versículo 20, diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Repitamos, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, meus irmãos. É de fato um privilégio juntos aqui compartilharmos a palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar com você a respeito de cidadania. Cidadania. Mas antes, eu quero que você pense num país que você tem o desejo de visitar. Qual o país que você mais anela visitar? Eu tenho certeza que o primeiro que vem à mente dos irmãos, para aqueles que não conhecem ainda, não é? São os Estados Unidos da América. Outros têm o sonho de fazer uma Eurotrip, uma viagem pela grande Europa. O nosso pastor Davi já teve esse privilégio com a missionária Keren, né? E nós ficamos babando nas mídias sociais. Glória a Deus! Talvez você tenha também o desejo de conhecer a Terra Santa, as terras bíblicas, Israel, Jerusalém, a Grécia Antiga, etc. Agora, eu duvido que o país que veio à sua mente foi a Estônia. Quem aí pensou na Estônia como país cujo seu sonho é conhecer, viajar e conhecer? Eu duvido. Se você falou Estônia, eu te convido a comentar aqui no nosso chat, aqui no YouTube ou das nossas mídias sociais. Meus irmãos, a fim de que falemos sobre cidadania hoje, já que o texto nos incita a isso, eu gostaria de iniciar e também encerrar essa preleção falando a respeito desse país. A Estônia é um país pequenininho, a sua extensão territorial é apenas 2 vezes maior que a do menor estado do Brasil, que é o Sergipe. E a população de toda a Estônia equivale à população do Recife. Como alguns irmãos sabem, a Estônia pertence aos famosos países bálticos, junto com a Lituânia e a Letônia. E é um país que foi dominado pelo socialismo. Ela foi anexada ao socialismo através da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1940. Acontece que mesmo sob o jugo do socialismo, mesmo com a sua economia travada debaixo do jugo do socialismo, a Estônia conquistou a sua independência em 1992. E em 2004 ela se juntou à União Europeia. Portanto, é um país que tem menos de 30 anos de independência. E a Estônia, repito, tem muito a nos ensinar sobre cidadania hoje. Para que os irmãos tenham noção, a Estônia é destaque no PISA, que mede o índice, o nível educacional do país, junto com Singapura e Japão, no ensino de ciências exatas. A Estônia se encontra no top 3.
Hoje nós estamos vendo a maioria das escolas se digitalizando, as faculdades tendo aula online. Acontece que a Estônia, mesmo com menos de 30 anos de independência, já tem em 97% de suas escolas plataformas online. E isso não é de hoje. Desde 1997, há 20 anos atrás, a Estônia já tinha 97% de suas escolas com plataformas online. E as reuniões do governo, desde o ano 2000, não utilizam mais papel. É um país totalmente digitalizado. A Estônia, inclusive, tem um programa conhecido como e-Estônia, o mesmo E de e-mail. A Estônia é conhecida como sendo e-Estônia. Olha só os números da Estônia, que hoje é considerada uma sociedade digital. Meus irmãos, 99% dos serviços públicos da Estônia estão online. 95% do histórico de saúde de todo estoniano também é disponível online. Olha só, 1/3 da população estoniana não precisa sair de casa nas eleições. Eles votam com toda a segurança através da internet. Além do mais, 98% da população tem a sua identidade única acessada de forma digital. Tá bom. E você talvez deva estar se perguntando, e o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? O que a Estônia tem a nos ensinar? Meus irmãos, como eu disse, nós vamos falar sobre cidadania. E o que nos chama a atenção é que a Estônia possui um programa de cidadania digital, de cidadania virtual, chamado e-Residence. Através desse programa, você adquire um kit de cidadania digital, de forma que, a partir da internet, você pode ser considerado um cidadão estoniano. Eu pedi para o nosso irmão Marcos Vinícius colocar aí na sua tela para você ver que isso não é conto da carochinha, não é fake news. Você pode pôr, por gentileza, aí, irmão Marcos, para os irmãos verificarem. Esse cartãozinho aqui embaixo é um cartão digital de cidadania estoniana. Você ganha esse kit com o seu cartão digital e também um cartão SD em forma de pendrive que você recebe um código, acessa no seu computador com acesso à internet, faz um cadastro, paga algumas taxas e de pronto você pode se tornar um cidadão virtual estoniano. E com essa cidadania digital, com essa cidadania virtual, meus irmãos, você pode abrir e administrar uma empresa de forma online dentro da União Europeia. Você pode realizar transações bancárias online. Você pode ter acesso a provedores de pagamento. Você consegue, em menos de 1 hora, abrir rapidamente uma empresa e ter acesso ao mercado comum europeu. Olha que interessante. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: nós vemos que hoje é possível obter-se uma cidadania digital, uma cidadania virtual. Agora, a pergunta importante dessa noite é a seguinte: seria possível um cristão cuja pátria é o céu possuir uma cidadania simplesmente virtual, simplesmente digital? É sobre isso que nós vamos discorrer nesses poucos minutos nessa noite. Seria possível um cristão ser um cidadão simplesmente virtual? A carta que nós lemos foi a carta de Paulo aos Filipenses, que é conhecida como uma das epístolas da prisão, junto com Filemão, Efésios e Colossenses. Acredita-se que Filipenses foi a primeira das cartas redigidas por Paulo na prisão. A igreja em Filipos foi fundada na 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo, após ele receber aquela visão em Atos 16, dizendo-lhe: passa a Macedônia. Nessa carta, meus irmãos, nós temos principalmente ações de graças. O gênero do livro de Filipenses é carta, epístola. E nessa epístola, Paulo demonstra a sua gratidão pelas ofertas enviadas através de Epafrodito. Paulo também nessa carta nos fala sobre a alegria em meio ao sofrimento. É nessa carta que nós temos a famosa máxima: tudo posso naquele que me fortalece.
Portanto, esse estilo literário da carta aos Filipenses tem um viés de demonstrar amizade, gratidão, mas também tem um caráter de exortação. E é nesse caráter que nós vamos frisar nessa noite. Paulo nos convida a viver a cidadania dos céus de forma efetiva. A cidade de Filipos, meus irmãos, tem tudo a ver com cidadania. Filipo foi reconstituída pelo primeiro imperador romano, Augusto Otávio, e formada por principalmente veteranos de guerra, Filipos recebeu o status de colônia romana. E daí que uma cidade com status de colônia romana tem acesso à cidadania romana. Portanto, todos os moradores nascidos em Filipos recebiam o título de cidadãos romanos. E como cidadãos romanos, eles obtinham privilégios. E esses privilégios também o levavam a uma ardente devoção ao imperador. Em Filipos, portanto, eles levavam tanto a sério a questão da cidadania romana, que ali floresce um culto ao imperador como sendo o seu Senhor e Salvador. É por isso que Paulo faz questão de, já no capítulo 1, versículo 27, falar sobre cidadania aos cristãos em Filipos, os lembrando que, apesar deles serem cidadãos romanos, eles também são cidadãos dos céus. Porque a nossa pátria, meus irmãos, não é aqui. A nossa pátria é lá. A nossa pátria vem de cima. O nosso Senhor está em cima. O nosso Senhor não é o imperador, não é o governo. O nosso Senhor chama-se Jesus, o Cristo. Portanto, meus irmãos, devemos nos lembrar hoje que somos cidadãos brasileiros, mas também somos cidadãos dos céus. Acompanhe comigo no versículo 27 que nós lemos do capítulo 1. Não importa o que aconteça. Paulo fala o seguinte: não importa o fato de vocês serem cidadãos romanos, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Paulo, portanto, fala o seguinte: vocês são cidadãos romanos? Parabéns pelos privilégios adquiridos, mas exerçam essa cidadania, isso fala de conduta de maneira digna. Nós, como cidadãos brasileiros, mas também como cidadãos dos céus, devemos nos portar dignamente, isto é, com probidade, com respeito às leis, com respeito às autoridades, com honestidade. Nós devemos andar de maneira digna do evangelho de Cristo. Mas o interessante é que essa palavra digna na língua grega é axios. Axios nos lembra eixo, que nos lembra equilíbrio. O que Paulo nos diz de modo mais profundo é que nós devemos exercer a nossa cidadania de maneira equilibrada. Isto é, nós temos duas cidadanias, uma em cada lado. Por um lado, eu sou cidadão brasileiro, tenho direito a voto, tenho direito de expressar a minha opinião política, tenho direito de correr atrás dos meus direitos, mas por outro lado, e de forma equilibrada, eu tenho que me lembrar que eu também sou um cidadão dos céus, porque a minha pátria não é aqui, e nós devemos buscar em primeiro lugar, não o reino deste mundo, mas o reino de Deus e a sua justiça. Paulo, portanto, nos fala: exerça a sua cidadania, mas não esqueça de que, apesar de você ser um cidadão brasileiro, você é um cidadão também dos céus. Portanto, aqui já fica-nos uma importante lição. Meus irmãos, estamos em tempos de crise. As opiniões políticas estão afloradas. Parece que andamos, não é, como se fôssemos uma dinamite pronta para explodir com a opinião política, com a solução de todos os problemas. Mas a palavra de Deus nos convoca a termos equilíbrio. Nós somos cidadãos brasileiros e devemos nos expressar, mas não podemos nos esquecer que somos cidadãos dos céus, e o nosso socorro, em primeiro lugar, não virá do governante X ou da organização Y, mas virá o nosso socorro do alto, do nosso Deus, cujo controle de tudo está em suas mãos. Portanto, Paulo fala: não importa o que aconteça, exerçam essa cidadania de maneira equilibrada, digna do evangelho de Cristo.
para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes, não somente pelos direitos dos cidadãos e da política brasileira, mas unânimes também pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Paulo nos lembra que nós, como cidadãos dos céus, meus irmãos, temos o privilégio, olha que paradoxo, um privilégio, a honra de sofrer por amor a Cristo. É interessante que nós lembremos, irmãos, que nem sempre o cristianismo será marcado por triunfos humanos. Nem sempre nós venceremos todas as batalhas no que diz respeito ao aspecto humano, ao embate político. Nós temos que lembrar que somos privilegiados por sofrer por amor a Cristo. E no contexto em questão, declarar-se como um cidadão dos céus, meus irmãos, era muito mais do que se posicionar nas mídias sociais e dizer os seus valores morais. Se posicionar como um cidadão dos céus era estar disposto a dar a sua própria vida, porque quando você é um cidadão dos céus, você tem direito a recorrer a apenas um único Senhor. Senhor, essa palavra é fortíssima, Kyrios, com a letra K maiúscula, só poderia ser usada pelo próprio imperador. Portanto, um cristão que dizia que Jesus Cristo era o Kyrios, Jesus Cristo era o seu Senhor, ele estava falando da seguinte maneira: olha, César não é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Acredita-se, inclusive, que era de costume de alguns soldados romanos cumprimentarem-se uns aos outros e também os cidadãos, assim como nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor, nós da Assembleia de Deus. Dizem que os soldados romanos chegavam e diziam o seguinte: olha, César é o Senhor. E a pessoa de pronto deveria responder: César é o Senhor. Acontece, meus irmãos, que um povo aparentemente meio inconsequente, meio doido, que lá na cidade de Antioquia foi pela primeira vez chamado de cristão, eles estavam respondendo a essa saudação de maneira diferente. Os soldados chegavam e diziam: olha, César é o Senhor. E os cristãos de pronto levantavam suas mãos e diziam: Jesus Cristo é o Senhor. E ele repetia, ele não entendeu: César é o Senhor. E de pronto os cristãos: não, Jesus Cristo é o Senhor. E quando o cristão falava isso pela terceira, pela quarta vez, os soldados vinham com suas espadas, com as suas lanças e transpassavam aqueles cristãos que antes de serem cidadãos romanos, antes de serem brasileiros, se fossem um caso, eram cidadãos cuja pátria não é aqui, mas cuja pátria é os céus. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que a nossa cidadania, em primeiro lugar, não é deste mundo. Em primeiro lugar, o nosso Senhor é o nosso imperador da vida, chama-se Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós somos brasileiros, mas em primeiro lugar somos cidadãos dos céus e devemos viver como tais. Voltando para o nosso exemplo, nós vimos que hoje é possível você ser um cidadão digital, um cidadão virtual estoniano. E olha, nós precisamos aprender hoje, meus irmãos, eu ouvi essa semana, e eu concordo plenamente, virtual, online, não é antônimo, não é o contrário de real. Virtual, online, deve ser o contrário de presencial. Não é porque estamos nos reunindo de forma online que o nosso culto não é real, não é verdadeiro, que a nossa comunhão impedida pelo coronavírus não é verdadeira. Nós podemos até cultuar de forma online, mas a nossa cidadania cristã não pode ser virtual, ela deve ser real. E nesse período, meus irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo online, e é importante que nós tomemos algumas precauções.
Com o advento das mídias sociais, da internet, infelizmente, alguns cristãos têm se tornado cidadãos virtuais dos céus. Não com o sentido de se encontrar online e ser pejorativo, mas com o sentido de não ser um cristão verdadeiramente, um cidadão disposto a dar a sua vida por amor a Cristo. Estamos vivendo em época de um cristianismo digital. Não é incomum que você abra o seu Facebook, não é? E presencie lives proféticas. Dos irmãos aqui que nos acompanham, algum já viu? Algum? Os irmãos aqui, nós estamos em 4 aqui, 6 mais ou menos, não estamos aglomerados, não é? Concordam comigo. Acontece que quando você abre o Facebook, Pastor Davi, estão acontecendo lives proféticas, onde a pessoa pode doar alguma quantia em dinheiro, ou então ela emite alguma opinião, e o profeta rapidamente baixa um espírito nele, e ele de pronto te entrega uma profecia aleatória. E pessoas estão sendo alimentadas por isso. Enquanto o nosso culto não chega a 200 visualizações simultâneas, algumas vezes, essas lives possuem milhares de pessoas acompanhando, querendo se alimentar desse falso cristianismo. Há, inclusive, o perigo desse cristianismo online, o perigo de pessoas serem pastoreadas pelo YouTube. Nós estamos aqui nos reunindo de forma online, meus irmãos, mas a nossa igreja física é verdadeira. Quando nós nos voltarmos a nos reunirmos aqui de forma física, o nosso propósito é continuar transmitindo o culto, para que você que não tem condição, para que o evangelho seja propagado também através da internet. Mas o pastoreio, meus irmãos, deve ser real. O que nós temos visto pessoas perguntando, querendo ser aconselhadas por pastores da internet. Pastores, as pessoas confessam os seus pecados, há pessoas que nunca terão contato com elas, pessoas que pedem conselhos, há pessoas que não são do seu próprio convívio, são simplesmente estrelas da internet. Nosso cristianismo verdadeiro não pode ser totalmente virtual. A cidadania dos céus deve ser, meus irmãos, real. Como se não bastasse as pessoas, não é? Elas não aproveitam dos recursos que o Senhor disponibiliza na internet e o utilizam de forma errada. As pessoas não estão mais se unindo a uma congregação e estão tratando a internet como se fosse um cardápio espiritual, de forma que você escolhe o pregador que mais te agrada. Aqui, olha, como eu sou da Catedral Baleia, nos primeiros minutos, como eu sou assembleiano, do 1 aos 5 minutos, eu vou escutar aqui como MCA os hinos da harpa, porque eu sou assembleiano raiz. Ah, mas no respeito à palavra, eu gosto mais da Batista. Né? Aí ele muda de canal, ó, Pastor Davi, e vai lá para o canal da Batista, mais tradicional. Aí na hora do outro louvor, não, eu gosto mais do estilo worship. Aí ele vai e assiste o culto online da comunidade, de forma que ele não se filia a nenhuma congregação e não vive um cristianismo verdadeiro. Meus irmãos, um cristianismo verdadeiro é um ambiente onde os cristãos têm plena comunhão, apesar das suas diferenças. É só em um ambiente em que há diferenças, em que há possíveis tretas, inclusive, que nós podemos colocar o nosso amor em prática. Se nós amamos simplesmente aqueles que nos amam, que nos agradam, como Jesus diz, que virtude há nisso? Mas nós devemos amar inclusive os nossos inimigos e não podemos nos tornar cristãos digitais, meus irmãos, a ponto de nos satisfazermos de um cardápio virtual, não nos filiarmos a uma congregação e aprendermos a exercitar o amor ao próximo de maneira vívida, de maneira real. Devemos nos lembrar que a internet é um ministério para-eclesiástico, é um ministério para ser desenvolvido ao lado da igreja local e não para substituí-lo. É por isso que o grande pastor A.W. Tozer diz o seguinte: os trágicos resultados desse espírito estão diante de nós, desse espírito de cristianismo superficial, vidas superficiais, filosofias religiosas vazias, a preponderância de elementos de diversão nas reuniões evangelísticas, a glorificação dos homens, a confiança em exterioridades religiosas, companheirismo aparentemente religioso, métodos comerciais, o confundir uma personalidade dinâmica com o poder do Espírito. Que o Senhor nos alerte hoje a vivermos um cristianismo
mesmo que praticado online, mas um cristianismo real, não virtual. Há perigos, meus irmãos, em sermos cristãos virtuais. Olha o que aconteceu com os filhos de Seba em Atos capítulo 19. Eles foram expulsar demônios e eles falaram o seguinte: olha, em nome de Jesus, em quem Paulo prega, eu os expulso. Porém, os espíritos malignos falaram o seguinte: olha, eu conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Parafraseando, os demônios poderiam dizer: ah, você congrega sim lá na sua internet, não é isso? Mas você não pertence a congregação nenhuma. Você não reconheceu Jesus de fato a ponto de entregar a sua vida por ele. E o resultado é drástico. Os demônios saltaram neles, meus irmãos, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que saíram envergonhados, nus e feridos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que vivamos um cristianismo, meus irmãos, verdadeiro. A cidadania celestial não é virtual. Apesar de estarmos nos encontrando online, a cidadania dos céus não pode ser como a da Estônia, deve ser real. Pois, meus irmãos, abraços verdadeiros não podem ser virtuais. No ano passado, eu estive conversando com uma das nossas missionárias no campo. Após ela retornar, eu perguntei quais eram as suas maiores necessidades. Eu pensei que ela iria falar tecnologia, acesso à internet, os pagamentos que, às vezes, por circunstâncias alheias à nossa vontade, atrasam, mas não. O que ela disse é que, lá nos confins da terra, tudo o que ela precisava era de um abraço amigo, e ela não possuía. Abraços verdadeiros não podem ser virtuais. Dar a mão como bom samaritano, literalmente, não pode ser virtual. A imposição de mãos para que os doentes sarem, meus irmãos, também é real. O batismo não pode ser virtual. O amor genuíno, ele até se expressa de forma online, de forma virtual, mas a sua essência é real, com atitude e com ação e com sacrifício. A cruz foi real, os cravos foram reais, a salvação pela graça é real, porque o céu é real. Logo, a nossa cidadania, meus irmãos, não deve ser simplesmente digital e virtual. A nossa cidadania deve ser real. Como, portanto, eu me torno um cidadão cuja pátria é os céus? Jesus respondeu isso a Nicodemos em João 3. Em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ser um cidadão dos céus, se não nascer de novo. Pense comigo num jovem como eu, brasiliense, mas cujos pais são nordestinos. Por isso que meu nome é tão chique, Harbet. Não é nada de americano, é maranhense. Então, imaginemos que eu tenha o desejo de me tornar norte-americano. Eu gosto muito de basquetebol, sou fã do Michael Jordan, estou aqui com meu amigo Isaías. Eu tenho um desejo de ser americano. E aí eu chego lá na imigração e digo o seguinte: olha, senhor, eu quero ser a partir de hoje americano. Eu cansei de ser brasileiro, cansei de tanta corrupção, eu quero ser americano. E aí o senhor prontamente me responde: onde foi que o senhor nasceu? E eu digo: ora, eu nasci em Brasília, meus pais são maranhenses. E ele de pronto responde: então, senhor, você pode até se naturalizar, mas você não pode ser verdadeiramente americano. Porque para ser americano é necessário ter nascido em território americano. Então, como eu posso me tornar um cidadão dos céus? É simples. Quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo e olhamos para a cruz, reconhecendo o seu valor e o senhorio de Cristo, assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também com Cristo morremos para a nossa natureza pecaminosa, mas como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós também ressuscitamos com Cristo, com uma nova cidadania, cuja pátria é os céus.
O Senhor nos convida hoje a nascermos de novo. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, a nossa cidadania é eminentemente, meus irmãos, celestial e verdadeira. Porque quando temos a nossa cidadania celestial firmada, o nosso destino também final é definido. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Quando somos cidadãos dos céus, o nosso destino em Cristo é definido. Para concluirmos, irmão Vinícius, por favor, coloque de novo o cartãozinho aqui do cidadão virtual estoniano. Meus irmãos, com esse simples cartãozinho aqui, você pode ser considerado um cidadão virtual digital estoniano. Você pode ter acesso ao mercado comum europeu, pode ter acesso a todos os benefícios financeiros e econômicos deste mundo. Mas se você entrar no site do e-Estônia, nas perguntas mais frequentes, a pergunta master é a seguinte: a cidadania virtual da Estônia é interessante, mas com essa cidadania eu tenho direito a passaporte e livre circulação pela União Europeia? Adivinha a resposta. Como e-residente, você tem direito a usufruir dos sistemas digitais para incorporação de empresas e tudo relacionado a ela. Mas você não tem acesso à Europa real, tampouco a passaporte. Se nós vivermos um cristianismo de fachada, virtual, baseado em opiniões moralistas, baseados em compartilhamento de versículos, baseados em uma alimentação de um cardápio espiritual, se nós não vivermos um cristianismo verdadeiro, não é possível vivermos a cidadania celestial real, de tal forma que, assim como um cidadão digital não tem acesso real à Europa, um cidadão cristão virtual não tem acesso à pátria nossa, que é os céus. Lembremos-nos, meus irmãos, Cristo pagou um alto preço para que você e eu tivéssemos acesso a essa cidadania. Paulo diz aos Coríntios no capítulo 13, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em um espelho. Agora nós vemos Cristo, parece que de forma online, de forma embaçada, ou através de uma tela. Mas então, em breve, os cristãos verdadeiros, cidadãos reais, nós o veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, mas em breve conheceremos plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos desperte a vivermos um cristianismo verdadeiro, não um cristianismo virtual. A gente pode até se reunir de forma online, mas o nosso cristianismo não é presencial por enquanto, mas é real e verdadeiro. Que o Espírito Santo toque no seu coração, de modo que você nasça de novo e tenha acesso a essa pátria celestial. Que o Senhor te abençoe. E eu agradeço em nome de Jesus.